Amém, irmãos? Graças a paz aos irmãos. Bom dia a quem não cumprimentei. Essa semana, irmãos, eu tive o privilégio de trabalhar para o lado do sul de New Jersey e eu consegui contemplar a beleza de Deus, né? O sol nascendo pela manhã. Eu tirei uma foto, coloquei no grupo. E eu convivo com pessoas que parece que não acreditam que Deus existe, né? E não consegue ver as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E a gente participa disso todos os dias, né? E como é que pode, né, as pessoas viver neste mundo, ver todas essas coisas e não saber quem fez todas essas coisas, né? Mas graças a Deus nós sabemos, nós participamos disso tudo, nós usufruímos disso tudo, né? E que nós possamos ser agradecidos e que de alguma forma a gente possa passar isso para essas pessoas, né? Amém? E é mais um motivo para agradecer a Deus, né? Ontem um dia bonito, hoje um dia chuvoso, na semana passada, né? O sábado um dia chuvoso e domingo um dia bonito, mas Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas. E apesar de que tudo que acontece no mundo, né? A gente acha que Deus não está no controle, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando a Deus e para dar início ao nosso culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia que Tu nos deste de vida, Senhor, por mais uma semana de bênção, Pai, que Tu tem dado, Senhor, aos Teus servos, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas, Senhor, que O Senhor tem mostrado, Senhor, para o Teu povo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu favor. Te agradecemos, Senhor, pela semana de trabalho. Te agradecemos, Senhor, por tudo que foi feito, Senhor, aqui na Tua casa, Senhor Deus. Ó, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que aqui está, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, vir nessa manhã, assim, falar conosco, Pai, através da Tua palavra, através dos louvores, Senhor Deus. Ó, Senhor, que o Senhor possa receber nosso louvor, nossa adoração. E todo o trabalho, Senhor, que for feito durante o dia, Senhor, seja aqui, Senhor, seja na pregação logo mais, onde o pastor irá ministrar, que o Senhor possa ser com ele, Senhor, que o Senhor possa usar o Teu servo, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. A leitura de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 10, se não estou enganado, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então vamos dar continuidade com os louvores, os jovens, os nossos músicos, né? E as cantoras. Os jovens, as cantoras. Estava bastante tentado, você pode. A paz, senhoras e irmãos. Só na cruz eu vou me gloriar, amém? Hoje é dia do Senhor e é dia de fazer parte, de partilhar a casa, a mesa da ceia, amém, irmãos? Um dia especial para a igreja, um culto da família. Nós participamos do partir do pão e do cálice, amém? Lá na cruz rendeu-se a morte ao autor da vida que venceu, poder sem fim, Jesus mostrou na cruz do Rei. Cristo pôs uma coroa em fraqueza, no Jesus morreu, mas mesmo assim Jesus venceu e triunfou.
Deus ressuscitou-me. Na escuridão eu tenho luz, correntes não me prendem mais. Sou livre, cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, se na cruz Deus me justificou. Aleluia, aleluia, com Cristo sou. Aleluia, aleluia, nele vou viver. Breve sim virá em glória, toda criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, se na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue Deus ali verteu, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Só na cruz eu vou me gloriar. E é verdade, irmãos, na cruz nós estávamos mortos em as nossas falhas, em nossos pecados, e Jesus nos deu vida e nos deu vida com abundância. Amém? Diz aqui que na cruz a morte se rendeu e eu sou vivo. Amém? É essa a mensagem, porque Jesus morreu naquela cruz. Ele nos deu vida e vida eterna. Amém, irmãos? E celebrando o dia da reforma, vamos cantar o hino Castelo Forte. Amém? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo,
com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. De nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos, louvamos o nome do Senhor, amém, nesta manhã. E hoje, de uma forma tão especial, né, que estamos celebrando o dia da Reforma, de uma forma um pouco diferente. Vai ter um comunicado especial aí sobre o dia da Reforma, vamos aprender um pouco da história da Reforma. E também, né, tão bonita a mesa da ceia, né, celebrando a ceia do Senhor hoje, como muito bonito. E que realmente nós possamos celebrar a ceia do Senhor com grande alegria, lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Terminando a série das 5 solas hoje, e a última parte, solo Dio Glória, Deus, somente a glória de Deus. E se você me perguntasse para que servem as 5 solas, para que servem as primeiras 4, eu diria para esta, é o caminho para esta.
Começamos com sola Escritura, pensando primeiramente que toda a verdade de Deus que precisamos de conhecer está revelada nas Escrituras, sola a autoridade máxima de fé e prática. Passamos por solos Christus, a centralidade de Cristo no Evangelho, sola gratia, salvação somente pela graça, sola fide, só através da fé. Para quê? Para que a glória seja somente de Deus. Cantamos há pouco, só na cruz vou-me gloriar. Mas, irmãos, se alguém perguntasse a mim, e já tenho tido essa conversa, ou propositadamente falado isso com pessoas, qual é o problema do evangelicalismo hoje, dessa mistura aí de que a gente acha que é evangélica, ou dessa mistura aí de cristianismo, falso cristianismo, correntes aí de pensamento, é a remoção da glória de Deus da cruz. Na hora que você tira a glória de Deus da cruz, você fica reduzido a um evangelho humanista, centralizado na pessoa, que não é evangelho coisa nenhuma, que não traz salvação, porque reduz e tira a glória de Deus. É o que mais tem acontecido nas últimas décadas ou até séculos. E se nós olharmos para a reforma era exatamente para restabelecer a glória de Deus. Fomos salvos para a glória de Deus, a cruz revela a glória de Deus, a salvação de pecadores é para a glória de Deus. Por isso, amados irmãos, nós dizemos solo Deo glória. Por isso é que nós colocamos, e sempre temos o cuidado no nosso culto, quando alguém pergunta como é o nosso culto, e eu sempre refiro que o nosso culto é o mais simples possível, para que a glória seja somente de Deus, para que a única estrela que brilha no nosso meio é Cristo Jesus. Amém? A glória somente de Deus. Não para a nossa glória, para a glória do Senhor. Fazemos bonito, fazemos o melhor que podemos, para que Deus seja glorificado, porque estamos honrando e reverenciando o Deus de toda a glória, de toda a exaltação. Por isso é que até a gente diz assim, um dia nos vemos lá na glória. Não é? A gente está falando da eternidade, a gente se refere à glória. Não é? A gente um dia se vê lá na glória. Referindo-se à eternidade, onde a glória de Deus, em toda a sua excelência, em todo o seu esplendor, será contemplada por nós, porque estaremos num corpo, mais uma vez, palavra, ou derivada da palavra, glorificado. Amém? É tão importante nós entendermos isto e colocarmos isto no lugar certo. Então, só Deo glória é uma mensagem bonita. Eu vou tentar não me perder muito, porque o texto é tão rico, eu gosto tanto de falar sobre este assunto, que hoje temos ceia do Senhor e a seguir temos então atividade especial de Dia da Reforma, então eu vou fazer o meu melhor para ficarmos o mais, e os irmãos vão ajudar aí para eu ficar o mais dentro do tempo, amém? Por favor, abra a sua Bíblia, Tito 2, 11 a 14, depois iremos mais tarde ao texto que o presbítero leu, Tito 2, 11 a 14, amém? Tito 2, versículos 11 a 14. À medida que você encontrar, pode ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Amém? Tito 2, versículos 11 a versículo 14. Ali junto a Timóteo, amém? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. É verdade, é verdade. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Oremos. Pai amado, que verdadeiramente só a Deo glória seja estabelecida em nossos corações esta manhã e que esta mensagem seja clara, Senhor, conforme está escrita, para que possamos aprender de Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, podem ficar sentados. Da Bíblia aberta, irmão, olhe rapidamente comigo o versículo 13 e depois vamos ao versículo 11. No versículo 13 diz assim: a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o nosso grande
Deus e Salvador. Amém? Se alguém tem dúvida, ou se alguém acha difícil de perceber que Jesus é Deus, está claramente escrito aqui, letra por letra. Amém? Que nós possamos sempre ter isto em mente, irmãos, porque aquele que nós sempre vamos encontrar pessoas no nosso dia a dia que vão querer negar a divindade de Cristo, que vão querer negar que Jesus é Deus, que vão querer reduzi-lo a um homem, e diminuindo assim a gloriosa salvação em que o Pai enviou o Filho, Deus como o Pai e como o Espírito Santo, para em nossas vidas para tomar o nosso lugar, o lugar de condenação que nós merecíamos. E o Espírito Santo, Deus como o Pai e o Filho, habita em nós e nos leva a perceber esta gloriosa salvação e nos garante a vida eterna. Amém? Muito importante, meus amados irmãos, nós percebermos isto e mantermos sempre isto em mente. De volta ao nosso assunto, o versículo 11 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. A graça de Deus se manifesta, ela foi manifestada na cruz, ela foi revelada na cruz e ela é manifesta a todos. Ela é manifesta a todos, ela não é recebida por todos, ela é manifesta a todos, ela é revelada a todos. Por isso, meus amados irmãos, que é tão importante que você viva um cristianismo sério, em que as pessoas estão à sua volta, elas percebem e veem que você é salvo, que a graça chegou à sua vida. Eles podem não conseguir dizer isso, eles podem podem não articular esse pensamento, a graça chegou à vida desta pessoa, mas a forma que nós vivemos diferente dos demais revela o sobrenatural de Deus em nós. E tantas vezes, irmãos, nós queremos ver o sobrenatural de Deus. Nós queremos ver milagres, nós queremos ver maravilhas, nós queremos ver coisas extraordinárias. E eu creio, nós queremos que Deus faz coisas extraordinárias hoje. Mas nada é mais extraordinário do que você caminhar no mundo de trevas e viver a santidade de Deus. Junto ali, os irmãos já ouviram eu dizer este exemplo, eu acho que tem um tempo que eu não digo. No 21 tem o Ancansack River, right? Ancansack River? Estou a dizer certo? Agora falhou. Ancansack River, right? No Route 21, over 46. Passaic River, yes, Passaic River, claro, Ancansack River é lá em baixo. Passaic River, eu sabia que teve qualquer coisa errada. No Passaic River tem uma área de muita lama e lá que fica lodo não, quando a água baixa, e tem aqueles pássaros grandes, brancos, que eu acho que são garças. Uma vez numa discussão alguém disse que não eram garças, que era outro tipo de animal, mas fica ali branco, com uma pelugem branca tão bonita, e eles ficam-se a alimentar lá com os pés na lama. Mas a pelugem deles é sempre branca, é sempre brilhante, é sempre linda. Você passa ali e é impossível você não ver, é tão bonito. E eu imagino sempre a vida cristã assim, a gente vivendo num mundo de impiedade, com os pés na lama. Mas a santidade de Deus revelada em nós, ela é tão clara, ela é tão evidente, que nós não nos deixamos contaminar. Ela não chega a nós. É impossível, quando você vira um animal desse, você repara como é interessante, como eles têm as patas na lama e ficam enterrados lá, mas não chega a eles. Que maravilha, que beleza, que exemplo, quanto a mim. Disse, eu ouvi isso também uma vez numa música, e achei, ficou na minha mente, e depois quando vi ali, junto ao 21, no 21 com o 46, é tão interessante ver aquele local ali, ver como aqueles animais estão ali, faz-me lembrar como é que eu tenho que andar em Cristo, amém? A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, e ela nos ensina, olha o que a graça de Deus nos ensina, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então vejam uma coisa, irmãos, quando nós falamos da graça, quando nós falamos da salvação em Cristo, não é um momento que aconteceu na história que ficou lá e não tem mais nada a ver connosco hoje. Muitas vezes você fala com pessoas e a pessoa diz assim, você é salvo, e a pessoa diz, eu fui salvo no ano não sei das quantas. E o melhor testemunho que a pessoa encontra da salvação é lá no ano não sei das quantas, quando ela foi salva. E a minha questão, meus amados irmãos, é que se a salvação lá no ano não sei das quantas, quando você foi salvo, não tem repercussões hoje, e não está a acontecer nada em si hoje, você naquele ano lá não sei das quantas, você enganou-se, você teve uma emoção. Você achou que foi salvo. Porque a graça salvadora, ela ensina hoje, ela ensina agora, ela continua a ensinar, é você renunciar à impiedade, porque a impiedade não ficou presa no passado, ela chega perto de si diariamente com tentações, com artimanhas que Satanás coloca diante de si. Até cantamos isso hoje ao cantar o Castelo Forte.
Mas ainda que todos os demónios venham, você é ensinado pela graça salvadora a renunciar a toda a impiedade, a renunciar a todas as paixões mundanas, a renunciar a tudo o que não presta e a viver de maneira, olha o texto, sensata, justa e piedosa nesta era presente. Paulo estava a escrever isto no primeiro... Paulo estava a escrever isto no primeiro século, quando ele entendia que a era presente dele era má. Agora imagina hoje. Quanto nós precisamos que a graça salvadora nos ensine a cada dia a renunciar a todas as paixões, a toda a impiedade, para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa. A palavra piedade é normalmente associada no português a atos de piedade, tipo atos de caridade. Na verdade, a palavra piedade nas Escrituras, de onde vem o sentido da palavra piedade, é viver uma vida temente a Deus, é viver uma vida justa diante de Deus, é viver santamente diante de Deus. Não é ter piedade de alguém, é viver piedosamente. É viver de uma maneira santa. É viver da maneira que Deus nos chama para viver. É ser santo como Deus é santo. Os puritanos eram muito bons nisto, irmãos. Há grandes obras escritas sobre piedade com os puritanos. Eu tive que ler um pedaço de puritanos para começar a entender o que é que a palavra piedade significa. Porque na nossa língua, eu não sei exatamente no Brasil, mas em Portugal, quando você fala em piedade, você está a pensar em fazer boas obras. Aquela pessoa é piedosa. Ela dá esmolas. Não. A palavra piedade, as esmolas seriam uma consequência da piedade, do sentimento do coração, do quebrantamento do coração pela ação divina, em que nos leva a agir corretamente, santa e uma vida sensata, justa e piedosa, santa. Então a graça salvadora, hoje, ela ensina os salvos a viver de uma maneira temente a Deus. Enquanto, versículo 13, eu gosto tanto deste versículo. Enquanto aguardamos, é um tempo que nós temos. Irmãos, o nosso fim não é nesta terra. E é tão difícil de nós entendermos isso, humanamente falando. Nós lutamos, pensando que o nosso fim é aqui. Nós somos ensinados, desde criança, a lutar por alguma coisa nesta terra. E isso não é errado se nós tivermos em mente a eternidade. Mas se nós não tivermos em mente a eternidade, é errado. Luta-se por tudo. Na escola tem que ter boas notas para ir para o college. No college tem que ter um bom diploma para ter um bom trabalho. Para um dia ter uma vida tranquila, sossegada, para ter uma aposentadoria. E aí morre e acabou. Esse é o pensamento do mundo, irmãos. Nada de errado está em você ensinar as crianças a lutar, a ter boas notas, a ter fazer um bom college, ter uma boa profissão e ter bens nesta terra. Não está nada de errado. O errado está se você puser o seu coração aí. O errado está se você não perceber que tem uma eternidade pela frente. Que todas essas coisas só servem se for para glorificar a Deus numa vida que tem os olhos e tem o seu fim, a sua perspectiva na eternidade. Olha o texto. Deus nos salvou, versículo 1, tornou a sua graça manifesta a todos. E Ele nos ensina nesta presente era, hoje para nós, para Paulo no primeiro século, para nós hoje, a renunciar à impiedade, às paixões, ao pecado, para vivermos de uma maneira santa, justa e piedosa, porque a eternidade, enquanto aguardamos, ansiosamente esperamos, a bendita esperança, e qual é ela? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Enquanto nós esperamos o céu, estamos num momento de espera. Está para chegar. Para muitos salvos em Cristo já chegou, para outros chega hoje. No momento final de suas vidas. Mas enquanto isso nós continuamos anelando e aguardando o dia em que o Senhor verdadeiramente voltará em glória, e aqueles que já morreram ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, segundo a Escritura, nos encontraremos com Ele nos ares. O momento glorioso da volta de Cristo, em que Ele vai voltar. Não viva como se o seu fim fosse nesta terra, porque Ele não é. Não viva de qualquer maneira. Viva de uma forma santa, justa e piedosa, ou então você não tem a graça salvadora, você não tem esperança na eternidade. Eu tenho dito isso muitas vezes, irmãos estão cansados de ouvir falar da eternidade. Acho que eu falo tanto da eternidade, irmãos, porque quando os meus olhos se abriram para a eternidade,
Eu fiquei a pensar que todas as pregações, nós temos que falar da eternidade, porque é a esperança que nós temos. Você leva toda a sua semana a ouvir falar e a falar de coisas desta terra, é ou não é? Você vai para o trabalho, você tem um projeto para desenvolver. Você vai para a escola, tem due dates para cumprir. Você tem schedule até para pôr o lixo na rua. Na nossa rua é amanhã. Você fica envolvido em coisas desta terra, não é? Acabou qualquer coisa no frigorífico para uns, na geladeira para outros. O leite você vai ter que ir no mercado comprar, não é? Só não deixa acabar o café. É o meu caso. Vai ter que fazer isso. A semana toda você está envolvido em coisas assim. Você precisa chegar no domingo, no dia do Senhor, e ouvir outra coisa. E a outra coisa é a mensagem da gloriosa esperança que está para chegar. Você não vem aqui ao domingo a ouvir como é que você vai viver amanhã no seu local de trabalho. A não ser que você vai ouvir como é que você vai viver, tendo em mente a eternidade que vai chegar. Você não vem para ter eu vou dar uma dica de como é que você amanhã vai ter um dia de sucesso no seu trabalho. Não, eu vou lhe dizer que por causa da eternidade que está para chegar, por causa da gloriosa volta de Cristo, por causa da salvação da sua alma, você amanhã vai viver o seu dia de trabalho de uma forma santa, justa e piedosamente. E você vai fazer o seu melhor no seu local de trabalho por causa da eternidade e não por causa da sua aposentadoria ou por causa do seu amanhã ou de qualquer outra coisa. Porque a sua esperança está no céu. Essa é a diferença que o crente tem dos outros. Que a gente sabe que não termina nesta terra. A gente tem sempre esta bendita e gloriosa esperança. O nosso gozo, a nossa satisfação em Cristo está aqui. Porque não depende das coisas desta terra. Como o nosso presbítero disse, ontem teve sol e hoje está chuva. De 80 graus veio para 50, né? Uf, até que enfim. Mas, ontem estava bonito, eu gostei, eu desfrutei o dia. Então, irmãos, essa diferença, essas coisas que acontecem, ela não abala a nossa alegria, a nossa satisfação em Cristo, porque Jesus está na mesma a voltar, esteja a chover ao sol. Você percebeu que Jesus vai voltar independentemente do tempo, porque Ele até controla o tempo? Eu estou a falar de tempo climatérico, não é? Porque Ele controla. Vocês já viram que nunca nós nos preocupamos se quando Jesus voltar vai estar a chover ou a trovoar? Já alguma vez pensou nisso? Se Jesus voltar num dia de chuva, de trovoada, você vai subir todo molhado. Nunca ninguém pensou nisso, para não. Porquê? Porque Ele controla o tempo, isso não importa nada. Então, para você subir, não importa se está a chover ou trovoar, o seu gozo em Cristo com a eternidade não depende do sol ou da chuva. Estou certo. Não depende. Por isso é que o crente tem satisfação e gozo na volta do Senhor. Versículo 14 diz: e Ele se entregou por nós. Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Note comigo, por favor, o versículo 14, que é de onde nós vamos tirar o sol, a dia, a glória. De tudo que falamos agora, vamos parar no versículo 14. E Ele, Cristo, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade. Ele se entregou para nos remir de toda a maldade. Ele tomou o nosso pecado sobre Ele. Amém? E purificar para quem? Olha o texto. Podem repetir. Eu sei que o nosso culto não é responsivo, mas você pode. E purificar para si mesmo. Para Ele. Não para nós. Para Ele. E Ele se entregou por nós, e Ele, Cristo, se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para Cristo mesmo, para Ele mesmo, para si mesmo. Um povo particularmente seu. Você é propriedade de Cristo 2 vezes. Se você é salvo, você é propriedade de Deus 2 vezes. Uma por criação, Ele te criou. E segundo, se você é salvo, Jesus te comprou com o seu próprio sangue. Para Ele mesmo. Você não é de si mesmo, você pertence a Deus. Você foi salvo por Deus, mas você é propriedade de Deus porque Ele pagou com o seu próprio sangue. E por favor, irmãos, Ele não pagou a Satanás, que Ele não devia nada a Satanás, tá? Deus não devia nada a Satanás, que isso é um absurdo. Ele comprou com o seu próprio sangue, Ele justificou e Ele remiu para Ele próprio, e Ele é o Deus de toda a glória. Pertence a Ele. É propriedade dEle. Ele trouxe de volta para Ele.
Porque era dele, desde o início. Ele remiu o seu sangue desde lá do início, antes da fundação do mundo. Já o Cordeiro de Deus tinha sido imolado. Diz a Escritura, no pensamento de Deus, pertence a Deus. Ele resgatou das garras de Satanás para ele. Mas não porque ele devia a Satanás. Porque ele é Deus, ele controla todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E como dizia, né, Lutero, Satanás é só um cão raivoso cuja coleira está nas mãos de Deus. Ele controla e só vai até onde ele quer. Onde ele deixa. Porque ele é Deus e Senhor. Muitas vezes a gente vê até figurinhas, né? Satanás a lutar com Deus quase em pé de igualdade. Que é isso, irmãos? Que é isso? Que blasfémia é essa? Deus é todo poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas, Ele controla Satanás, Ele controla todas as coisas, nada escapa da sua soberania, da sua graça, do seu poder, do seu entendimento, da sua ação. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, um povo dele, que é dedicado à prática de boas obras. Nós falámos de fé e obras, nós falámos de graça e obras, lembram-se nas semanas anteriores? Não é pelas obras que ninguém é salvo, mas aquele que é salvo, ele pertence a Deus, e Deus salvou, Deus resgatou, Deus remiu com o seu próprio sangue, trouxe para ele por causa da justiça divina, porque Deus é justo e não podia fechar os olhos ao pecado, então ele colocou o sangue do seu Filho no lugar do nosso, para nos remir, para trazer para ele um povo que fosse dele e fosse um povo dedicado à prática de boas obras. Percebe porque é que eu disse há pouco que a salvação não pode ficar lá atrás, como uma coisa do passado? Ela tem ação hoje, porque você hoje pertence a Deus e Ele te salvou para que você se dedique à prática de boas obras, para que você viva santa, justa e piedosamente, conforme o texto 13. Foi isso que Ele fez. O que é que acontece hoje, irmãos? Normalmente nós tiramos a glória de Deus da cruz e pomos a glória do homem. Jesus morreu por causa de ti. Ora, se Jesus morreu até por causa de mim, Ele também vai dar todas as coisas. É daqui que vem a teologia da prosperidade, porque eu vou receber isto, eu vou receber aquilo, eu vou receber o outro. Quando eu não recebo, eu declaro. Quando eu declaro e não recebo é porque tem uma coisa errada comigo, então eu tenho que ver o que é que tem, porque eu tenho que receber, porque eu sou filho de Deus. Deus me pôs por cabeça e não por cauda, até usa expressões bíblicas, não é? Coloca lá pelo meio. De onde é que vêm todas estas coisas? Vem de tirar a glória de Deus da cruz. De tirar o entendimento da verdade. Quando eu olho para a cruz, tem que me trazer uma posição de humildade e dizer assim: é para a glória dele que ele me salvou e eu vou servi-lo. Eu vou-lhe obedecer. A cruz traz quebrantamento na alma daquele que recebe a graça. Ele olha e diz assim: eu não merecia. Eu não fiz nada para ter isto. Eu merecia a condenação que foi colocada sobre Cristo. Então que essa graça salvadora venha inundar o meu coração e me venha fazer obediente, me traga, me livre de todas, me faça renunciar à impiedade e às paixões, porque Ele me salvou para que eu faça a vontade dEle. A glória de Deus na cruz, na salvação de pecadores. É verdade que você foi livre da condenação, é verdade que Ele te amou, amou ao ponto de entregar o seu Filho, é verdade que o amor de Deus é acima do nosso entendimento, do que é que nós podemos imaginar, nem falar, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É verdade, é certo, é bíblico. Mas entenda que esse amor é revelado na glorificação de Deus, na salvação de pecadores, e por causa da glória da cruz, nós vivemos a prática de boas obras, nós vivemos uma vida mudada, transformada, para que Deus seja glorificado na salvação da nossa alma, para que o sangue de Cristo seja válido. É por isso, meus amados irmãos, que nós colocamos aqui na nossa igreja, sempre que alguém chega, ou sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala da cosmovisão cristã, né? E eu insisto na cosmovisão cristã, eu fico insistindo na cosmovisão cristã, e quanto a mim, é o que mais é necessário, o mais importante para que alguém possa ser membro desta igreja. É ter o entendimento da cosmovisão cristã. Não é decorar as 5 solas, também não é decorar a cosmovisão cristã, claro que não é viver. Não é decorar as 5 doutrinas da graça, perceber o que é que significa a palavra tulip. Não tem nada disso. É acima de tudo perceber e viver e perceber a cosmovisão cristã. Criação, Deus criou tudo para a glória
dele mesmo, inclusive o homem. Deus não criou o jardim do Éden para Adão ter férias. Ok? Porque muita gente pensa assim, né? O jardim do Éden era um género assim de Flórida, right? Onde a gente vai ou sei lá, Fortaleza. Fortaleza é um sítio de férias no Brasil, é? Fortaleza, Rio de Janeiro, Algarve para os portugueses. Não. Copacabana. A Copacabana, né? Que é o sítio de férias. Não. Era... Deus criou o jardim do Éden para a sua própria glória, e tudo que ele criou e colocou lá era para a glória dele mesmo, inclusive o homem. Por favor, tire da sua cabeça qualquer outra coisa que não seja diferente disto, porque em Gênesis 1 você não encontra outra coisa. Ele criou tudo para ele mesmo e viu Deus que era muito bom. Para quem? Deus já dizia que era muito bom, que era bom antes de ter criado o homem. Era bom para quem? Para ele mesmo. E ele criou o homem e viu então que era muito bom, né? Amém? Deus criou tudo para ele mesmo. Isto não é uma história de escola dominical que a gente faz com as crianças ou para debater como é que se chama? Ateus. Esta é a verdade quando nós temos que começar, onde a nossa fé inicia. Deus criou tudo para a sua glória. 2. O homem pecou. O que é que significa? O homem quebrou o propósito da glória de Deus com o seu próprio pecado. Deus é santo, ele é glorificado na criação, mas o homem peca e o seu pecado afeta toda a criação. A terra começa a produzir cardos e espinhos, o trabalho se tornou penoso e tudo foi afetado por causa da queda. O homem afetou a glória de Deus. Redenção. Deus restaurou o propósito da sua glória na criação. A redenção, a morte de Cristo na cruz, a ressurreição do terceiro dia, é o restabelecimento do propósito da glória de Deus. Ele colocou o seu Filho para que a sua glória fosse restabelecida. Ele escolheu uns que trouxe à cruz e à salvação para que nesse seu povo particular ele pudesse praticar boas obras para que a glória de Deus fosse restabelecida na criação. É isso que é a redenção. E o último estágio, irmãos, maravilhoso, que a própria palavra nos dá uma grande pista do que é: glorificação. O estabelecimento eterno da glória de Deus. Novos céus e nova terra, onde habita a justiça, o pecado é banido de uma vez por todas, e o povo de Deus alegremente celebrando o Senhor de toda a glória para todo sempre. Enquanto os ímpios perecendo, claro, no lugar de tormento, por terem rejeitado e terem prejudicado a glória de Deus. Isto é o Evangelho, irmãos. Isto é a cosmovisão cristã. Tirar um ponto disto afeta tudo. E onde é que nós temos afetado, irmãos? Entre os evangélicos, começa na criação, que a gente tem dificuldade em enxergar como é que a criação aconteceu. Aí vai prejudicar a cruz, a queda começa a não ter o mesmo valor, e aí a eternidade não tem qualquer interesse. A glória de Deus, solo Dio glória, tudo o que Ele fez foi para a sua própria glória. O R.C. Sproul disse, e é uma expressão, irmãos, que vocês devem conhecer, vocês já ouviram falar coron Dio, right? Pelo menos na nossa igreja a gente já falou coron Dio. O sentido da palavra coron Dio significa viver na presença de Deus. R.C. Sproul disse, viver coron Dio é viver toda a vida, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. E o homem que escreveu esta frase, ou disse esta frase, está na glória, onde nós um dia estaremos também. Amém? Então, irmãos, amados irmãos, nós somos chamados para vivermos para a glória de Deus. A expressão coron Dio é uma expressão usada muitas vezes, normalmente no meio dos reformados, eles entendem isso de uma maneira diferente. E nos leva a pensar que toda a nossa vida, ela já é na presença de Deus. Deus vê todas as coisas. Mas o coron Dio leva a você pensar, eu vou viver para Deus na sua face, é na face de Deus. Toda a vida, na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Para terminar, o último versículo de hoje, que o nosso presbítero leu no início, 1 Coríntios 10, 31, diz:
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Meus amados irmãos, este versículo tem que estar presente em nossas mentes e corações todos os dias. Para que tudo que você faça, coma, beba, o que você faça. Do jeito que você caminha, do jeito que você se veste, do jeito que você se apresenta em determinados lugares, seja ele onde for, que você faça tudo para a glória de Deus. Ora, se até Cristo morreu para restabelecer a glória de Deus, nós que somos salvos, fazemos a nossa vida toda para a glória de Deus. Qual é o seu objetivo hoje? Deus seja glorificado em sua vida. Qual é o seu objetivo amanhã? Que Deus seja glorificado em sua vida. Terça, mesma coisa. Quarta, mesma coisa. Quinta. Porque um dia você estará na presença de Deus. E essa glorificação do nome dele será perfeita em si. Ainda que hoje falhamos, ainda que hoje temos dificuldades em estabelecer isso, ainda que por vezes o nosso pensamento humano, a nossa natureza caída, venha ao de cima e façamos coisas que prejudicam a glória de Deus, ou fazemos coisas sem pensar na glória de Deus, nós tornamos um dia será diferente. Quando eu me deparo com alguém, irmãos, que sou muito pessoal, quando eu me deparo com alguém que acha que não merece o inferno, já aconteceu consigo você, quantas pessoas que dizem: eu não mato, não roubo, não faço mal a ninguém, se eu não for para o céu ninguém vai, não? Já deve ter ouvido isso várias vezes, já ouvi isso imensas vezes. Normalmente o que eu faço com uma pessoa que diz isso, eu digo assim: você sabe que Deus criou você para a glória dele? E se a pessoa não entende, eu explico como é que foi a criação. Aí depois eu digo assim: já teve algum momento na sua vida, um momento só na sua vida, que você viveu sem pensar que estava a viver para a glória de Deus, sem tentar glorificar a Deus com um determinado ato? Ora, toda a gente, não é? Eu digo: então você já é merecedor do inferno só por isso, porque você falhou o propósito da criação. Você foi criado para a glória de Deus. Meus amados irmãos, nós fomos regenerados para a glória de Deus, não fomos só criados. A gente tem que viver mesmo para a glória de Deus. A gente tem que viver para Deus mesmo. A gente tem que se dedicar à prática de boas obras. A gente tem que se dedicar à santidade. A gente tem que se dedicar à piedade. Não para ganhar o céu, mas porque somos salvos e fomos redimidos para que Deus fosse glorificado em nós. Amém? A Lili vai ajudar com o slide. É a última vez que a Lili vai, para agora, que a Lili vai colocar o último deles, não é, Lili? E nós vamos ficar de pé e vamos ler juntos a tese número 5, Solo Deo Glória. Amém? You need help? Não? Ela é muito independente, ela não precisa de ajuda. Muito bem, Lili. It's coming up? Para trás, isso mesmo. Olha. Muito bom. Diz assim: reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Amém? Vamos orar juntos. Amado Deus e Pai, glorificado e bendito seja o teu nome hoje e sempre. Obrigado, Senhor, pelo entendimento da tua glória que nos é dado esta manhã. Perdoa-nos, ó Deus, momentos que temos vivido sem ser para a tua glória. E ajuda-nos, ó Senhor, que temos sido redimidos, temos sido lavados com o precioso sangue de Cristo, a vivermos para a glória do Senhor, a obedecermos aos mandamentos, a seguirmos-te,
pois entendemos, ó Pai, que nos salvaste para a tua glória. A ti, Senhor, e só a ti damos louvor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.